Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conversar sobre o conhecimento produzido na universidade. A inteligência artificial tem mobilizado pesquisadores do mundo inteiro, tanto pelas suas possibilidades quanto pelos seus limites. Aqui na FURB, professores e estudantes estão trabalhando no desenvolvimento de um software que usa a inteligência artificial para simular conflitos em sala de aula. No programa de hoje, a gente vai conhecer esse projeto e entender de que forma ele pode ajudar os educadores a mediar melhor as interações no ambiente educacional. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o professor Michael Spies, doutor em Política Científica e Tecnológica, professor do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia da FURB e também coordenador do Núcleo de Estudos da Tecnociência. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho sobre as nossas pesquisas para os estudantes, para a comunidade da FURB e também para a comunidade externa. Bom, antes de a gente começar a falar sobre o projeto propriamente dito, eu acho que é importante a gente esclarecer alguns conceitos que são muito centrais para a gente entender o que vocês estão desenvolvendo, né? De que forma a gente pode definir, em linhas gerais, a inteligência artificial? Bom, esse assunto, ele, para a maior parte das pessoas, até uns anos atrás, era uma questão de ficção científica, assim, né? A gente via em filmes, né? E agora, desde 2022 para cá, principalmente com o ChatGPT, tem sido o tema e os professores e os alunos debatem, os alunos, né, se eles usam para fazer os trabalhos, então tem toda uma discussão que está muito viva, né? A inteligência artificial, assim, é um campo da ciência da computação que existe há muito tempo, só que ele não existiam os meios técnicos para atingir a capacidade que a gente tem hoje, que, por exemplo, pode conversar com um chatbot, um sistema, que ele parece dar respostas próximas de um ser humano, né? É bem articulado, demonstra, às vezes, humor e tal. Inteligência artificial, uma das definições é essa, assim, é fazer coisas que os humanos fariam, né? Se expressar ou analisar um conjunto de dados, fazer alguma tarefa, né? Por exemplo, um robô poder pegar objetos e tal. Então, fazer alguma tarefa que seja dos humanos. E dentro disso cabem muitas coisas, né? Vai desde jogar xadrez a se comunicar, produzir textos escritos e tal. Então, inteligência artificial é muitas coisas, né? Mas, em geral, é você utilizar algum tipo de tecnologia, né, computacional ou robótica, para reproduzir alguma coisa que os seres humanos fariam. Isso seria uma definição possível, assim, dentro da variedade que existe. Uma outra ideia importante para a gente entender esse projeto que vocês estão desenvolvendo é a ideia de modelo de linguagem, né? Explica para a gente o que seria isso. Bom, a maior parte das pessoas conhece o ChatGPT, né? O ChatGPT, ele tem um modelo de linguagem que é o funcionamento, digamos, o motor por trás dessa tecnologia, né? O modelo de linguagem é um tipo específico de inteligência artificial que é treinado com uma quantidade muito grande de textos. Então, essas empresas, como por exemplo a OpenAI, produz lá um processo automatizado, aí entra na Wikipédia, entra nas notícias, etc., passa toda a internet, né, tudo que está disponível publicamente na internet, e verifica a regularidade das expressões. Então, portanto, se a gente fala assim, o rato roeu a roupa do rei, estatisticamente, a palavra que completa a frase é o rei de Roma, né? Então, um modelo de linguagem é um sistema de previsão estatística para determinar qual é a próxima palavra ou qual é a estrutura geral das frases e, portanto, também dos parágrafos, etc., né? Como tem um volume muito grande, né, eles são grandes modelos de linguagem, né, Large Language Models, é uma capacidade que a gente, como ser humano, não teria, né? Do ponto de vista do volume, da diversidade de informações. E por ter essa capacidade grande, muitas vezes as pessoas atribuem capacidade assim como, será que esse negócio pensa? Será? Na verdade, é preciso ter um pouco um pé no chão, assim, que é muito interessante, é muito impactante, mas na verdade não tem, até onde a gente sabe, né, uma consciência lá e tal, né? Então, o que acontece? No começo do ChatGPT, as pessoas talvez se lembrem que alguns faziam uns testes assim, né? O que você vai fazer com a humanidade quando
dominar, né? Algum tipo de pergunta assim, faziam lá para o ChatGPT. E as respostas as pessoas se espantavam, né? Ah, vou escravizar todo mundo, vou acabar com... Mas não é porque tem uma entidade maligna lá, é porque se a gente pensar assim, por exemplo, filmes de ficção científica ou obras de literatura de ficção científica, muitas vezes é a inteligência artificial que deu errado, porque é o que gera um interesse dramático, né? Uma coisa assim que é interessante do ponto de vista ficcional. Então, os modelos de linguagem vão lá e veem, olha, né, na maior parte dos casos, sei lá, 80% das vezes, o que acontece é que a inteligência artificial é ruim. Então, a gente dá esse resultado. E aí é um problema, essas são as limitações, assim, não tem... até agora, ainda que esses modelos estão avançando bastante, eles não têm o discernimento que as pessoas têm para algumas coisas, né? Então, é uma máquina muito capaz de dar respostas que são plausíveis, que são, do ponto de vista textual, coerentes, mas não tem consciência, né? É um grande, para resumir, né, o que são os modelos de linguagem, são grandes conjuntos de dados textuais que eles são processados com um algoritmo de inteligência artificial específico e que daí gera esse resultado que a maior parte das pessoas conhece como o ChatGPT, que é um site que a gente entra, mas isso pode ser aplicado, esse modelo de linguagem, para outras coisas, né? Não necessariamente só uma conversa usuário e sistema, né? Tanto é que o nosso projeto tem um pouco essa característica. Para a gente finalizar essa parte mais introdutória de conceitos, né, eu gostaria que o professor nos explicasse o que é a modelagem baseada em agentes. Muito bem. A modelagem baseada em agentes é uma outra área relacionada à inteligência artificial em que a gente faz simulações. E os agentes são programas de computador que têm reações específicas. Então, por exemplo, a gente poderia simular o trânsito de uma cidade com agentes de inteligência artificial, onde cada motorista seria uma inteligência artificial que toma decisões. Ah, eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, qual o caminho que eu devo tomar? E aí se depara, por exemplo, com trânsito, engarrafamento, e aí ele pode tomar uma decisão do ponto de vista do algoritmo, assim, uma série de escolhas. Ah, esse caminho aqui está fechado, então eu vou para outro lugar. A diferença é que daí a modelagem baseada em agentes, ela leva em conta vários agentes simultaneamente. Então, o trânsito, sei lá, o mercado, as relações sociais, os fenômenos físicos, muitas vezes eles envolvem vários, né, agentes. Né? Pode ser pessoas, objetos, partes da natureza. E aí a ação conjunta desses agentes que dá um resultado, né? Tecnicamente a gente fala de efeito emergente. A gente não sabe de antemão o que pode acontecer, mas ocorrem coisas que, assim como ocorreria com uma multidão, um grupo de pessoas, né? Ninguém sai de casa para criar um engarrafamento, só que todo mundo saindo gera o efeito emergente de criar um engarrafamento. Então, a gente tenta, com essa lógica dos agentes, reproduzir isso, né? E aí pode ser aplicado em várias áreas, né? O meu colega do PPGDR, do Desenvolvimento Regional, também do Núcleo de Estudos da Tecnociência, o professor Matede, ele tem um projeto, ele está desenvolvendo agentes para verificar o impacto de desastres na região. E a gente tem contatos também com órgãos públicos, defesa civil, para tentar fazer esse tipo de simulação, né? Então é aplicável em várias áreas, né? Normalmente, até há pouco, não tinha essa dimensão de interligar com o modelo de linguagem, mas agora a gente consegue fazer essa coisa. Então pode simular, né? Por exemplo, um ambiente escolar, tem casos que foi simulado um hospital, né? O paciente entra se queixando de alguns sintomas, e aí o paciente é um agente e a pessoa, né, o agente, o programa que faz a triagem é um agente, e ele, de acordo com esses sintomas, ele tem que, sei lá, ir para a radiografia. E aí vai indo esse processo, que é uma simulação, né? É claro que tem limitações, né? O mundo real é muito mais complexo do que a simulação, mas do ponto de vista de custo, possibilidade de fazer... A gente não poderia, por exemplo, do ponto de vista ético, submeter uma pessoa doente a um estudo assim, tipo, vamos ver se ele vai ser bem tratado no hospital, né?
Então a gente pode simular, principalmente situações que são muito difíceis de reproduzir, são eticamente delicadas, né? A gente pode simular isso com a ajuda dessas duas tecnologias, entre outras, né? Simulações existem de vários tipos, né? Processos físicos e tal, mas agora a gente pode simular processos sociais, né? Com um custo relativamente baixo e uma acessibilidade alta. O projeto que vem sendo desenvolvido por vocês, então, alia os modelos de linguagem e a modelagem baseada em agentes, é isso? Uhum. Então, o nosso projeto, ele simula um contexto de sala de aula, né, em que o professor e alguns dos alunos são agentes, né, são agentes baseados em modelos de linguagem, e a gente pode passar detalhes da personalidade. Olha, você é um aluno inquieto, você é questionador, né, e tal. O outro, sei lá, é mais reflexivo, interage menos. O professor, ele pode ter uma personalidade mais incisiva, ou ele pode ser mais tentar integrar todo mundo. A gente pode ajustar isso, e aí as interações elas vão acontecendo de forma simulada. O projeto atualmente propõe situações que são temas um pouco controversos, assim, ou que podem gerar, de fato, conflitos em sala de aula, né? Questões principalmente ideológicas, políticas, e aí, a partir disso, a gente deixa, vai vendo o que os agentes ou os personagens vão fazendo. Então, se o aluno tem, por exemplo, um posicionamento à esquerda ou à direita do espectro político, a simulação vai refletir isso. E aí a gente vai vendo o desenrolar de uma conversa, assim, né? Então, por isso que é baseado em agentes e em modelos de linguagem. Como é que nasceu essa proposta? Qual que é o propósito de vocês com esse projeto? Muito bem. Acho que dá para pensar duas dimensões. Assim. A primeira, eu pensei quando eu propus isso, né, que é um projeto de iniciação científica para desenvolvimento tecnológico e inovação. Eu propus isso pensando nos nossos alunos de licenciatura, que eles, apesar de fazerem estágio, etc., muitas vezes eles se deparam, principalmente depois quando formados na prática, né, com essas situações um pouco delicadas, né? Por exemplo, se um professor ou uma professora recém-formado vai tratar de, digamos, teoria da evolução e criacionismo, né? Pode ser que surja um debate e, infelizmente, na nossa sociedade atual, os debates eles estão cada vez mais polarizados, as coisas estão mais conflituosas, né? Do ponto de vista, por exemplo, do professor, agora, recentemente até não tanto, mas teve um período que estava muito frequente a discussão sobre escola sem partido. O professor não pode orientar, doutrinar os alunos, etc. Ok, mas tem certos assuntos históricos, tem certos temas que eles não podem, eles estão no currículo, e eles devem ser tratados, só que eles acabam virando esse tipo de problema, né? E a gente pode pensar vários, né? A gente pode, sei lá, discutir aborto sem necessariamente incentivar que as pessoas, né? Ou, sei lá, uso de drogas ou legalização das drogas sem necessariamente fazer apologia às drogas. Só que o que acontece é que as pessoas estão muito extremadas, né? Então, esse ambiente um pouco tóxico, assim, né, e conflitivo, ele pode ser um problema, né? E como que a gente simula isso? Né, o aluno, quando ele está estagiando, ele vai à sala de aula e encontra possivelmente um ambiente mais propício. É como quando a gente está na nossa casa, a gente recebe visita, a gente prepara a casa, a gente se comporta um pouco de forma diferente do que seria no dia a dia quando não tem ninguém diferente por perto, né? Então, os alunos têm um contato, e é bom, é importante ter o estágio, né, nas licenciaturas e também em outras áreas ter essa experiência. Mas o que acontece é que mais para frente, quando estiverem trabalhando, aí que vai ter as coisas mesmo conflitivas. E não só os recém-formados, né, até os professores mais experientes têm essa dificuldade. Então, eu achei, pensando um pouco, achei que seria interessante testar, né? Porque, pelo outro lado, a gente tem essa tecnologia, como a gente debateu, que hoje permite fazer essas simulações, né?
Então, de certa forma, é juntar, né, um problema, né, que tem a ver poderia ser outro contexto social, né, mas me chamou a atenção isso, e uma tecnologia, e ver se de fato isso pode gerar um produto. A ideia é gerar um software que depois vai ser disponibilizado, né, para uso aberto, né, ver se esse produto, pelo menos ao participar dessas simulações, né, seja observando o resultado ou interagindo, né, fazendo o papel do professor, se pelo menos dá para antecipar alguns dos problemas, dá para gerar um pouco de preparação para essas situações, né? Então, a origem do projeto é mais ou menos essa. Como é que tem sido feito esse processo, né, de desenvolvimento? Quais etapas vocês já venceram? Quais etapas ainda estão por vir? Muito bem. A gente está, eu diria assim, mais ou menos na metade do cronograma previsto do projeto, né? Nós temos 2 bolsistas, né, a Laura e o Christian. Eles são da área de computação e sistemas, porque precisa ter um pouco dessa habilidade, né? Então a gente está fazendo a programação, que nesse sentido colocar as personalidades dos agentes que estão envolvidos na simulação, fazer a interação de modo que ela fique natural, né? Nos primeiros testes, por exemplo, não parecia muito natural. Os alunos, os professores tinham as respostas muito automáticas. Então a gente vai ajustando, né? Da mesma forma que a gente conversa às vezes com o ChatGPT, né? A gente passa instruções assim dizendo, olha, né, você vai se expressar como um adolescente de 17 anos, pode usar gírias, pode, né? E aí a gente vai moldando, por um lado, o resultado, né? Assim como a gente faz perguntas para o ChatGPT. A diferença é que a gente faz, nos bastidores do programa, várias perguntas simultaneamente. E a outra coisa que a gente está trabalhando agora, também para melhorar a fluência, é ter uma espécie de roteiro, né? Porque se a gente deixar, a inteligência artificial, ela não tem, como a gente também mencionou anteriormente, um pouco do discernimento que as pessoas têm, como se a gente fosse simular isso interpretando, né, os alunos interpretando. A gente entende que tem um começo, meio, fim. Então a gente tem que forçar também o programa dizendo, olha, né, durante, sei lá, 10 rodadas de conversa vai ser a introdução, depois a gente vai colocar o problema. Algum dos alunos um aluno simulado religioso não vai querer ouvir sobre criacionismo. Aí a gente introduz o conflito e depois uma fase de resolução. Então a gente está, do ponto de vista da programação, está fazendo isso. E por outro lado a gente está montando uma interface gráfica que lembra um pouco games, né? Jogo de RPG. Os estudantes jogam, por exemplo, aquele visual do Pokémon, Stardew Valley, que né, vai navegando num mapinha, então vai ter uma sala de aula com os personagens e as falas vão aparecendo assim, né, que é uma forma talvez lúdica, né, de introduzir essa simulação, né, ter o aspecto de sala de aula, porque uma coisa é ver só o texto escrito, a outra é ter né. E no futuro, se as condições permitirem, se a gente conseguir avançar bem, hoje em dia também dá para botar a voz, né? Se a gente for ver, tem vários desenvolvimentos que a síntese, a produção de fala, já está bem avançada também. Então a gente pode fazer diferentes personagens com vozes diferentes, entonação e tal. Então, eu planejo, assim, eu penso que seria legal, no futuro, ao invés da gente fazer a entrada com texto, né, escrever texto e ler texto, fazer com voz, né? Faz a pergunta e recebe as interações, os resultados da simulação também com uma voz, né, vozes diferentes falando. Nesse processo de desenvolvimento, vocês têm usado ferramentas que estão amplamente disponíveis na internet. Isso. Uhum. A gente usa linguagens de programação que são acessíveis, né? Por exemplo, uma linguagem de programação chama Python, qualquer pessoa pode baixar, instalar e tal. E tem os modelos de linguagem, né? Alguns deles são gratuitos e outros a gente paga para ter o acesso, né? Os modelos mais conhecidos, por exemplo, o que está por trás do ChatGPT, a gente tem que pagar para usar, né? Mas ele costuma dar as respostas no momento, pelos testes que nós fizemos, mais realistas, mais interessantes. Mas hoje em dia esse negócio começou relativamente caro para acessar,
mas hoje a gente consegue fazer várias simulações que custam alguns centavos de dólar, né, rodando várias rodadas e tal. E aí depois no futuro tem algumas alternativas, né? Ou a gente continua com esse modelo pagando, que talvez não é o ideal, porque daí tem um custo, né? Ou a gente utiliza modelos que tem que rodar localmente, só que aí precisa ter um computador mais potente, tem que ter uma infraestrutura um pouco melhor, mas também não é impossível. E, de fato, dá para, no futuro, pensar que quem vai usar pode escolher o tipo de modelo, né? O que é fornecido pelo Google, o que é fornecido em software livre, o que é da OpenAI, pode escolher e ver qual o resultado que mais agrada, né? Qual a simulação que parece mais condizente com o problema que a pessoa está tratando, com o resultado que ela espera. Quando esse software ele estiver finalizado, como é que vai se dar na prática essa simulação? Ela inicia, por exemplo, com uma interação que se alimenta o programa, com uma interação do professor, por exemplo? Nós estamos tratando principalmente de assuntos polêmicos, temas delicados, assim, né? Então a ideia é que ou existam situações prontas que a gente vai dar, assim, tipo, hoje, né, normalmente começa com a fala do professor, né? Hoje nós vamos tratar sobre, sei lá, legalização das drogas, né? Ou vamos tratar sobre taxação de grandes fortunas, né? Aí o professor pode aprofundar isso, né? A gente também está estudando para que o usuário faça o papel do professor também. E a partir disso, deu o enter lá, vai começar a interação. Então o primeiro aluno, sei lá, o João, vai falar, olha, eu concordo com isso, por isso, esse motivo. Aí a outra aluna diz, não, mas eu discordo do professor porque na minha cidade, na minha família, coisa diferente e tal. E aí vai vendo o desdobramento dessa simulação, né? Tendo essa estrutura, né, a tua pergunta é interessante, né, como que isso funciona e tal. Tendo essa estrutura basicamente definida, a gente pode adaptar para outros casos de uso, né? Claro que tem coisas que são mais delicadas, assim, a gente não vai transferir no momento, por exemplo, o diagnóstico médico para isso, né? Até porque tem uma série de regulamentos, conselho de medicina e tal. Mas do ponto de vista de simulação, a gente poderia colocar outras coisas, né? As pessoas frequentemente pensam assim, mais a coisa de entretenimento, etc. Mas a gente poderia tratar de várias coisas, problemas sociais, pesquisa de mercado, etc., com essa tecnologia. Então, ela é bastante versátil nesse sentido. A simulação dos conflitos em sala de aula, vocês pensam numa aplicabilidade mais voltada para os professores, para as escolas? Isso. Uhum. Disponibilizar o software, né, seja em acesso aqui, talvez, na universidade ou online, né, a pessoa baixa, a gente, né, se precisar de algum ajuste e configuração, a gente coloca as instruções, mas que seja aberto para todo mundo usar, né, inclusive adaptar a outros casos e tal. Esse é, digamos, o ponto de partida, mas, né, as possibilidades são bem variadas. Existe uma previsão de quando esse software deve ser finalizado, quando esse projeto deve ser finalizado, ou ainda não é possível falar em datas? Não, a gente tem a vigência das bolsas do projeto até agosto desse ano, 2025. Então a ideia é que a gente tenha um produto minimamente funcional e que as pessoas consigam replicar até essa data, né? No estágio atual ainda precisaria de alguns detalhes, é claro, mas já daria para, inclusive, disponibilizar esse processo se as pessoas tivessem interesse e tal. Mas a ideia é que entrem num site, depois alguma coisa, baixa e está pronto e deve dar, se der tudo certo, até agosto ou final do ano. Como eu mencionei no início, esse assunto, nessa temática da inteligência artificial, ela gera muita discussão, né? Muitos pesquisadores, principalmente da área das ciências sociais, têm alertado para a questão do viés, para a questão do reforço de alguns estereótipos. Qual que é a sua avaliação sobre esse assunto e como é que vocês pretendem driblar, né, essas dificuldades, esses desafios, caso eles existam? Muito bem. Acho que essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas têm muito medo desse tipo de defeito ou limitação da inteligência artificial, né?
ela pode, por exemplo, alucinar, né, inventar conteúdos, etc. Esse é um tipo de problema. E os vieses são outro tipo de problema, né? Então, como por exemplo, os modelos de linguagem são treinados com obras de arte, textos de ficção, etc., que tem a ver mais com a cultura ocidental, por exemplo, pode ter lacunas e ele interpretar ou não saber simular corretamente, por exemplo, uma cultura específica de um povo originário ou de um subgrupo social e tal. Mas aí a gente tem, acho que a gente tem que encarar como sociedade esse processo, né? A tecnologia nunca é perfeita, né? Assim como, sei lá, a gente, né, desde que existe comunicação de massa, tem o problema de que também os meios de comunicação têm vieses, têm interesses, etc., né? O que acontece é que a sociedade tenta controlar isso, né? A academia, as pessoas que acompanham e tal. Então vai ser esse mesmo tipo de processo, né? Vai ter que ter essa discussão. E aí a gente pode falar também de outros temas, né? Que são preocupações das pessoas, né? Vai acabar com os empregos, né? Beleza, né? Tem automação, tem, né, um impacto potencial bem grande, né? Mas hoje em dia ainda você consegue ler um texto, sei lá, jornalístico que é produzido por uma inteligência artificial e um que é por uma pessoa e mais ou menos sentir que o de inteligência artificial é competente o suficiente, mas não tem, sei lá, humor, ironia, etc., né? Então também tem isso, assim, bom, o que a gente quer transferir para a inteligência artificial, né? Tarefas rotineiras e que são repetitivas, trabalhos que não são muito... que as pessoas não têm muita satisfação, bem-estar de fazer e tal. Eu não vejo problema da gente transferir, mas atividades outras talvez, né? Mas isso vem do processo de maturidade da sociedade acompanhar, né? Eu tenho, assim, como eu sou especializado em sociologia da ciência e da tecnologia, há muito tempo eu venho debatendo esse tipo de questão, né? E não vai ser diferente dessa vez, né? Vai ter vários problemas, vários conflitos, etc., mas faz parte do processo de introdução de uma nova tecnologia. Para a gente finalizar, eu mencionei no início que o professor é coordenador do Núcleo de Estudos da Tecnociência, que funciona aqui na universidade, né? Explica para a gente um pouquinho qual que é o escopo, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido por esse grupo, que outras pesquisas estão em desenvolvimento no momento. No ano que vem, o NET, né, que é o Núcleo de Estudos da Tecnociência, completa 20 anos, né, de início. Ele está associado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. E ali a gente costuma dizer que a gente estuda duas coisas, né, que é a construção das redes sociotécnicas e a dissolução das redes sociotécnicas. O que quer dizer isso, né? Por exemplo, se a gente pegar o tema dos desastres, que é muito tratado ali no grupo, né, tem várias pesquisas, vários estudantes de pós-graduação, bolsistas de graduação que já estudaram isso, né? A construção da gestão dos desastres, por exemplo, né, defesa civil, as obras de contenção de cheias, etc., é a construção das redes sociotécnicas. E quando a gente tem, né, destruição, etc., é a dissolução ou dissociação das redes sociotécnicas. Então a gente estuda essas coisas e há algum tempo já a gente tem tentado colocar a questão das tecnologias, seja como uma ferramenta metodológica ou como uma forma de lidar com esses problemas, né? Então, por exemplo, algum tempo atrás a gente fez um projeto que era um drone, né, para monitoramento de cheias, né? Também a gente teve um projeto de detecção de notícias falsas durante desastres, né, que ele agora vai mudar um pouco porque a realidade tecnológica mudou bastante, né, nesse período. Mas é esse tipo de coisa. Como que a gente pode, nesse caso específico, né, utilizar tecnologias de informação e comunicação, inteligência artificial, não para substituir as pessoas, etc., mas para melhorar o desempenho, para a pessoa... estou em dúvida, né? Uma pessoa que não tem muita fluência tecnológica ou não tem muita habilidade, por exemplo, com identificação de notícia falsa, né? Ele poderia, é possível a gente
criar um aplicativo que ele manda o WhatsApp para esse negócio. Eu recebi essa notícia aqui do meu tio, sei lá, caiu uma ponte não sei onde. Isso é verdade ou é mentira? E aí a inteligência artificial fazer um trabalho que talvez a gente não tivesse pessoas suficientes para fazer em tempo real, né? Então, entre várias coisas que a gente estuda lá no NET, né, tem pesquisado, tem também esse aspecto assim de aplicação de tecnologia para entender, por exemplo, os desastres naturais e a gestão dos desastres. No programa de hoje, nós conversamos com o professor Michael Spies, que é doutor em Política Científica e Tecnológica, professor do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia da FURB e também coordenador do Núcleo de Estudos da Tecnociência. Muito obrigada, professor, pela presença. Obrigado. Bom, a gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as próximas edições do FURB Pesquisa, toda sexta-feira, no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.